Começa agora o Tatersal, o programa que traz as principais informações sobre o mercado da pecuária. O Tatersal continua mostrando a contribuição do gileiteiro na pecuária nacional e também a importância para a sociedade brasileira. E nesta quinta-feira, o Terra Viva transmite às 8h30 da noite o leilão sob a luz das grandes famílias gileiteiro Fazendas do Baza. E o tema do programa de hoje é: investir em gileiteiro é sempre rentável para o produtor? Quem responde essa questão é o Evandro Guimarães, proprietário das Fazendas do Baza. Olá, Evandro, seja sempre bem-vindo ao Tatersal. Olá, André Fogaça, olá, pessoal da produção, muito grato por mais essa oportunidade. A gente que agradece a sua participação. Evandro, eu começo com a pergunta que abrimos o programa. Investir em gileiteiro é sempre rentável para o produtor? O produtor, como em todo investimento, deve se assessorar muito bem e deve levar alguns pontos em consideração, viu, Andréia? Porque o gileiteiro, para algumas fazendas, ele tem sido excepcional investimento, um multiplicador de interesse social na pecuária leiteira. Mas é muito importante que o gileiteiro seja bem escolhido. O investimento em gileiteiro, ele tem uma regra assim: bom não presta. O gileiteiro tem que ser muito bom. Seja para reproduzir o gado PO, reproduzir outros animais de leiteiro, seja para fazer o maravilhoso girolando meio-sangue, que é um animal de grande desejo hoje na pecuária tropical do Brasil e do mundo, né? É muito importante que o investimento se dê com observância de informações zootécnicas, se dê com informações de imagens, fotografias e filmagens, e que se dê também, se sempre que possível, com o assessoramento de quem conhece as características das provas zootécnicas, do teste progene, as características da avaliação genômica e a importância da progene daquele animal, se ele for adulto, ou a importância da ascendência dos animais, se eles forem jovens. A consistência genômica no gileiteiro hoje já é uma realidade. Você pode adquirir um animal de ótima consistência genômica. Por exemplo, o próprio animal, mesmo jovem, mesmo muito jovem, tem 700, 800 pontos de GPTA, de avaliação genômica, de predição genômica de qualidade para transmitir a produção de leite. Isto deve ser observado também na mãe e na avó, pelo menos. Ou seja, as coisas devem ter uma consistência. Consistência significa trabalhar com mais de uma geração. Isso permite a você que você fuja de lactações que são acidentais e que você fuja também, digamos assim, de uma falta de repetibilidade na característica genética de cada animal. Vocês sabem que para o meio-sangue é muito importante as lactações no mínimo de 2 gerações. O gileiteiro, para meio-sangue, ele deve ter lactações, ou deve ser de famílias que têm lactações médias em 2 ou 3 gerações, de pelo menos uns 7.000 quilos. É muito importante também a questão dos touros. Os touros jovens fazem enorme sucesso. Por acaso, agora, a televisão está exibindo aí a progênie de um touro das Fazendas do Baza, que tem feito muito sucesso, muitas vendas e muito resultado. Nós utilizamos com grande quantidade os touros da nossa fazenda. Isto é o que nós chamamos de gene. Isto são animais derivados de um dos nossos touros. Nós vamos mostrar hoje, ao longo dessa conversa, pelo menos 3 touros. Vocês podem observar, aquelas pessoas que são conhecedoras do gado leiteiro, as pessoas podem antecipar o padrão dos animais
e o tipo leiteiro evidente em todos os animais. Progênie, família, testes zootécnicos. Para investir no gir leiteiro, seja para fazer o próprio GIR-PO, seja para fazer o meio-sangue, exige um pouco de acuidade. Os leilões são ótimos para isso. Geralmente os leilões mandam todas as informações e mostram os animais. Eu recomendo fortemente a compra em leilões quando a pessoa não faz compras na fazenda. Todo investimento tem riscos. Hoje o risco no gir leiteiro consistente é baixíssimo. E o retorno do investimento em gir leiteiro, na minha opinião, tem sido excepcional. Excepcional. Ô, Evandro, o que o investidor deve levar em conta para adquirir uma fêmea gir leiteiro? Bom, eu vou ser um pouco repetitivo, eu já tinha dito antes. Primeiro, ele deve conhecer essa fêmea, porque o visual, o olhar do criador, do veterinário, do assessor, é fundamental. Primeira coisa é a sua sensação visual. Nessa sensação visual, você vai verificar se o animal tem características raciais bastante evidentes e se tem tipo leiteiro. Tipo leiteiro é alguma coisa que as pessoas que trabalham com leite conseguem observar nos animais desde muito jovens. Também, eu acho que as pessoas devem considerar, para fazer uma aquisição, a qualidade do negócio. Ou seja, um bom prazo de pagamento, prazos financiados de pagamentos, porque às vezes você compra um animal, se você compra à vista o animal, e daqui a algum tempo você descobre que aquele animal não é reprodutivo, quem vende a prazo se compromete a trocar o animal por um animal que tenha rigidez, que seja capaz de reproduzir, de oferecer ovócitos para a produção de embriões ou mesmo para a sua própria respectiva reprodução. Outra coisa é que você deve observar para adquirir um bom leiteiro um mínimo de uma tradição das empresas vendedoras, sabe? Essa é uma outra progênie de um outro touro, são animais mais jovens, mas são excepcionais. Quando você procura, quando você está adquirindo um animal de um touro jovem, é fundamental perguntar pelo raçador. É fundamental perguntar pelo pedigree, considerando a linha alta, que é a linha dos machos, e a linha baixa, que é a linha das fêmeas. O gir leiteiro bom é aquele que vem de muito bom com muito bom. Tem que ser um muito bom macho, provado, preferencialmente, mas também pode ser um macho jovem, se você já tem uma linhagem consistente, e uma fêmea efetivamente muito boa, filha de matriarcas, com uma condição repetitiva de lactações oficiais no seu pedigree, no seu atestado, no seu registro oficial, que é feito na ABCZ. Por fim, eu falei um pouquinho da tradição do vendedor. Jovens investidores, grandes fazendas que estão há pouco tempo, também têm muita consistência para venda, também tem muitas referências. Mas investir em gir leiteiro exige um pouco de transparência do vendedor, do comprador e, de preferência, sempre bem assessorado. Exatamente isso que eu ia te perguntar, sobre a importância de ter uma consultoria para criar o gir leiteiro. Olha, eu acho fundamental. As fazendas do BASA, elas, no passado, de cerca de 18 anos atrás, nós tínhamos o gir padrão, sabe? Nós tínhamos o gir que se criava no Brasil intensivamente com a proposta de que ele pudesse ser dupla aptidão, que ele pudesse te ajudar na produção de carne e, eventualmente, aqueles animais diferenciados na produção de leite. E nós não ficamos satisfeitos com essas alternativas e nós vendemos o nosso gir padrão e adquirimos animais gir leiteiro das melhores fazendas, das melhores famílias. Nós fizemos uma grande seleção e, a partir daí, selecionamos novamente. Bom, eu sempre fui assessorado. O meu assessor, desde a primeira compra, é o Ronaldo de Paula,
uma excelente pessoa, um grande técnico, infelizmente nos deixou por um acidente de automóvel, já fazem 6 anos aproximadamente, e isso foi uma grande perda para o Gil Leiteiro. Mas há muitas pessoas que estão no mercado que podem ser consultadas, que podem ser procuradas para te dar um pouco mais de segurança nos seus investimentos. Aí existe o papel dos veterinários, existe o papel dos zootecnistas. Os zootecnistas também são muito importantes. Os veterinários são fundamentais, porque qualquer criação de animais bovinos começa pela sanidade animal. Ele progride com a questão do conforto animal. E ele depende, digamos assim, da participação do veterinário em eventuais cirurgias, e depende da participação do veterinário também um pouco na composição do manejo nutricional. Os zootecnistas são aqueles jovens, em grande parte jovens, que estão se especializando nas famílias de Gil Leiteiro e que, portanto, têm formação acadêmica e têm um conhecimento capaz de fazer distinção entre os animais que têm maior características que são de interesse, às vezes a questão dos aprumos, a questão das medidas lineares, mas também, principalmente, questões que envolvem o aparelho produtor de leite, as veias mamárias, o úbere, a composição dos acasalamentos, enfim. Veterinários e zootecnistas têm o Brasil e queremos que eles estejam cada vez mais próximos do Gil Leiteiro. Porque o Gil Leiteiro, André, você pode escrever, o Gil Leiteiro, ele é um tesouro brasileiro. Ele é alguma coisa muito verde e amarela e é um tesouro excepcional. E ele vai ocupar as primeiras páginas da pecuária leiteira do mundo tropical por muitos anos. Muitos anos. Venham para o Gil Leiteiro. Este é o futuro, essa é a garantia de rusticidade e produção no mundo tropical, que é um mundo que esquenta, porque nós faremos animais puros e animais cruzados com rusticidade, enfrentando o aquecimento global, a crise do clima, e nós também faremos animais muito produtivos. Não duvidem, venham para o Gil Leiteiro, a aposta é certa. Muitas vantagens o Gil Leiteiro, né, Evandro? Eu sei que você falou no início da nossa entrevista sobre a importância dos leilões. Realmente é uma boa opção para se investir nos remates, não é isso? Os leilões são fundamentais para o desenvolvimento da pecuária no Brasil. São milhares de leilões que são feitos a cada ano. Inicialmente eram apenas nas televisões especializadas, no Canal Rural, no Terra Viva, no Canal do Boi, em outros canais. E agora também alguns leilões se fazem na internet. Eu só faço leilões na televisão. Não tem nada igual. Eu só faço leilões na televisão porque eu acho que quando o cliente assiste o leilão, ele deve estar num processo de comunicação que é unilateral. Ele está recebendo informações, avaliando as informações e decidindo suas compras, suas listas. O cliente assiste a televisão com calma, enlevo e capacidade de observação. Os nossos fotógrafos e os nossos cinegrafistas são excepcionais para mostrar o que interessa nos detalhes dos animais. Leilão é algo excepcional. O Brasil tem um modelo dos leilões pela televisão que é inigualável. Isso, com certeza, ajudou muito a nossa pecuária. Viva os leilões! Evandro, agradeço muito pela sua entrevista e amanhã conto com você novamente aqui no Tatersal. Tenho o maior prazer, sempre pensando que a melhoria do Gil Leiteiro deve se espalhar pelos pequenos e médios produtores de todo o Brasil. Vamos trabalhar para isso. Um abraço. E o Tatersal de hoje fica por aqui. A gente continua destacando informações do leilão sob a luz das grandes famílias Gil Leiteiro, Fazendas do Baza.